Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo os deputados Marcelo Simão, do PMDB, e José Camilo Zito dos Santos, do PP, a quem eu deixei uma pergunta no bloco anterior. Até que ponto o PMDB deixou uma bomba de efeito retardado na mão do governador interino Francisco Dornelles? Por quê? Porque houve aumentos em 2014 para várias categorias de servidores, às vésperas das eleições. Houve, obviamente, um inchaço da máquina durante o período de bonança, o período de fartura, digamos assim, das finanças estaduais, com criação de muitas UPAs, que foram muito importantes e tal, mas agora o governo não tem condição de mais mantê-las. E eu queria saber a opinião do deputado José Camilo Zito dos Santos. O senhor acha que o PMDB, de certa maneira, ajudou a agravar a situação financeira do Estado ou não? Ou a nossa crise é decorrência exclusiva de fatores externos, do aumento do preço do petróleo, da crise da Petrobras? Houve má gestão, deputado? Olha, a bomba está na mão do Pezão, né? Infelizmente. Um homem íntegro, do bem, mas a bomba está aí na saúde, na segurança pública, na educação, no funcionalismo público. E hoje, como disse aqui o meu companheiro Marcelo Simão, caiu no colo do Dornelles. E que certamente, daqui a qualquer momento aí, esperamos que retorne o governador Pezão. Se recupere, todos nós torcemos para a recuperação da saúde do governador Pezão. Novamente, a bomba vai estar na mão dele. E não é fácil de resolver, não. Nós temos diariamente na Casa Legislativa, temos percebido que o problema... O senhor acha que faltou cautela, faltou uma previsão por parte do PMDB? Porque essa crise está se anunciando já há algum tempo, ela não foi absolutamente inesperada, é uma crise do Brasil, é uma crise da Petrobras, ou seja, a queda do preço do petróleo também se configurou já há mais de um ano, ou seja, não havia já indicadores de que nós poderíamos caminhar para o agravamento da crise econômica e, portanto, eram necessárias medidas preventivas? Bruno, realmente, mas como o Simão falou, houve um comprometimento político enorme nesse Estado. Não cuidaram do futuro. Viveram o presente e usaram da maneira que quiseram. E hoje estamos aí em uma realidade que eu não sei onde irá parar. A preocupação muito grande com todos os poderes. Deputado Marcelo Simão, a pergunta que eu fiz agora ao deputado José Camilo Zito dos Santos, até que ponto o PMDB não foi previdente? Até que ponto o PMDB não pensou de maneira mais cuidadosa a respeito de uma crise que se anunciava já há alguns anos? Por exemplo, eu vou me fixar outros exemplos, eu vou me fixar aos aumentos que foram dados em 2014. Foram muitos aumentos dados naquele ano, que foi ano eleitoral. Esses aumentos todos estão produzindo os seus resultados, até porque foram escalonados agora. Ou seja, a crise já se pronunciava, a crise já estava escrita em 2014, que seria agravada em 2015 e 2016. Quer dizer, como dar tantos aumentos assim? Não foi uma medida um pouco imprevidente do governo anterior, no caso do governo do PMDB, do seu partido? Do meu ponto de vista, é que no governo, uns 4, 8 anos atrás, vamos falar dos últimos 8, 4 anos atrás, o PMDB estava no auge do desenvolvimento, estava tudo dando certo. Estava uma harmonia muito boa entre governo federal, governo estadual, governo municipal. Então estava tudo funcionando bem. Naquela época estava tudo funcionando bem. Então nessa época aproveitou para tentar crescer o Estado. Conforme você falou mesmo, com as UPAs, com os UPPs, e com aumentos, isso foi tudo, na verdade, aconteceu. Só que, infelizmente, hoje tem uma crise. Não adianta... as pessoas normalmente não acreditam que vai chegar a crise no país. Como aconteceu, chegou em vários lugares, chegou nos Estados Unidos, chegou em Portugal. No Brasil estava tranquilo, naquela época nós estávamos tranquilos. E nos Estados Unidos estava uma crise horrível. Em Portugal, uma crise horrível. E no Brasil nós estávamos, assim, desculpa o termo, mas tirando onda perante os outros países que estavam muito bem. Então, nesse lance, o PMDB aproveitou para tentar fazer crescer
tanto, principalmente o estado do Rio de Janeiro. Até porque nós temos uma Olimpíada, tem uma Copa do Mundo, tinha vários eventos importantes dentro do Rio de Janeiro e era necessário que o estado crescesse junto. Ah, se endividou? Pode ter sido, endividou mais do que poderia se endividar? Tá, pode ser, pode ter acontecido. Mas o importante é que as vitórias e as obras estão aí, que todo mundo está vendo. O senhor acha que essa medida de calamidade, essa situação extrema, decidida e decretada pelo governador Dornelles, era importante? O senhor acha que isso trouxe algum tipo de... Porque o turista que está no exterior, quando vê estado de calamidade pública, entende que é uma situação de devastação, entende que nós estamos em um território que foi devastado, portanto, houve a decretação de calamidade pública. isso não pode ter um efeito contrário para quem viria, Bruno, digamos, para as Olimpíadas ou coisa parecida? Eu não sei se o meu companheiro Marcelo entende assim, mas eu acho que isso foi combinado em Brasília para que esse dinheiro que foi liberado houvesse uma facilidade. Eu que já fui prefeito, e ele também entende disso, que quando se decreta uma calamidade, o dinheiro vem com menos burocracia. A facilidade é maior. E o Rio tem infelizmente também, não poderia contrair novos empréstimos. Né? Infelizmente foi muito danoso para a imagem do nosso Estado. Ao mesmo tempo que a gente critica que deveria, não foi a crítica construtiva no caso, junto ao Dornelles, no caso eu tenho um respeito muito grande e admiração, conforme eu falei, repito de novo. Sim. Mas a gente tem que, o que passou, não adianta, tem que ver a situação agora. Tem que ser resolvido agora. Quando o Zito, nosso colega, falou aqui que o governador é o Pezão, é claro, o governador é o Pezão. Mas o Dornelles também, do meu ponto de vista, ele tem que se posicionar, porque ele não pode botar o nome de um político, anos e anos, né, que ele é político. Tem uma tradição, tem uma história na política brasileira. Tem uma história na política, sentar ali e ficar como um boneco. Ele tem que chegar para o governador não está em condições de governar. O governo do Estado está na calamidade pública, eu tenho que tomar minha atitude. Ele querendo ou não querendo, ele tem que se posicionar. E eu tenho certeza que o Pezão vai entender isso. Se o Pezão estivesse aqui hoje, ele teria que tomar atitude trágica. Ou o Dornelles ou o Pezão. Ele não trocou o secretariado. Não pode sofrer mais. Ele não trocou o secretariado, não mexeu na equipe. A equipe do Pezão. E ele diz isso sempre. Não posso mexer em respeito ao governador. O senhor acha que chegar um momento em que ele vai ter total liberdade para formar a equipe dele, formar o governo dele, e caso, digamos, por alguma razão, o governador Pezão não volte rapidamente? Bruno, se não acontecer isso, quem vai sofrer é o povo do Estado do Rio de Janeiro. Vai continuar nessa. Deixo para você fazer, você deixa para mim. Eu não faço, você não faz. Aí fica nisso. Quem que sofre com isso? Quem que perde com isso? É o governo do Estado. É a população. A população, o governo do Estado, a população. É o Estado do Rio de Janeiro que está perdendo com isso. Que fica naquela indecisão. Quem sabe... Por exemplo, o senhor presidente da comissão... Por exemplo, o Pezão. Você sabe se o Pezão, infelizmente, tomara que a gente torce que ele venha logo imediato. Exato. Mas a situação dele é grave. A situação dele hoje é grave, todo mundo sabe que é grave. É grave a situação. Ele pode demorar 1 ano, 2 para retornar. Então tem que ser tomada uma medida imediata. Não podemos esperar 2, 3 anos, infelizmente. Pezão é uma pessoa maravilhosa, mas infelizmente tem que ser tomada uma decisão imediata. Não podemos aguardar mais. O deputado, o senhor é presidente da Comissão de Transporte da Assembleia, e no setor ao qual o senhor se dedica, há alguma consequência, assim, digamos, que o senhor aponte como mais danosa por conta dessa crise? Quer dizer, como a crise trouxe, digamos, a crise trouxe consequências negativas em vários setores. Como essas consequências se manifestam na área de transporte? Queda de qualidade na prestação de serviço, enfim, a não contratação de novos trens, novas lanchas, enfim, para a Ponte Rio-Niterói, enfim, quais são os setores que lhe trazem preocupação na área de transporte por conta da crise? Eu estou na Comissão de Transporte, sou presidente da Comissão de Transporte do Estado do Rio de Janeiro, há 8 anos. E nesses últimos 8 anos, teve uma viravolta. Por exemplo, as barcas tinham mais de 50, 70 anos de uso. Os trens, 30, 40 anos de uso. Eu tive a oportunidade de acompanhar o governador Pezão na China, quando nós compramos, o governo do Estado comprou,
112 trens. Desses 112 trens, já chegaram 100 trens. Faltam 12 para chegar. São 100 trens com ar-condicionado, coisa que nós não tínhamos. Em contrapartida, a Supervia tinha que reformar alguns trens, colocar ar-condicionado, no qual fez mais 32 trens que eles reformaram e colocaram ar-condicionado e comprou mais 10 trens. Então, nesses últimos 4 anos, na verdade, nesses últimos 5 anos, nós conseguimos botar na Supervia 110 trens e reformar 34 trens para dar um Marcelo, conforto maior à você me Supervia. permitiu, o Bruno me permitir, eu não entendo como que os trens são privatizados e aí o Estado tem que fazer esse investimento todo e comprando trens novos se é privatizado. Eu queria até entender um pouco isso. Isso aí eu vou até pedir também que você me explique. Isso é um tipo de coisa que eu não concordo também. Mas Nesse contrato com a Supervia de concessão, quem compra os trens é o governo do Estado, e quem opera e quem lucra é a Supervia. Isso é um absurdo. Todos eles, não é só da Supervia, não. Vamos chegar, então vamos nas barcas. Vocês querem mais, então, absurdo? Quem compra as barcas novas é o governo do Estado. É o governo do Estado. Mas quem opera as barcas novas e oferem lucros são as empresas concessionárias. Quem investe é o Estado. Exatamente. Isso concordo. E aí privatiza. Concordo 100% com meu colega Zito aqui. E aí estoura como está acontecendo atualmente. Eu faço várias audiências públicas, fiz várias, em cima das barcas. Eu não consigo entender que eles alegam ainda, Zito, que dá prejuízo à barca. Você acredita nisso? Eles não compram as barcas, foram 9 barcas novas. 9. Sendo que 2 foram construídas aqui no Brasil, no Ceará. Uma já foi entregue, de 500 lugares, com ar-condicionado. Falta outra entregar. Comprou mais 7 barcas, para 2.000 pessoas. 2.000 pessoas. Seja, que já entregou, para concluir, já entregou 2 que o governo do Estado pagou. A terceira está parada, que o governo do Estado não pagou. E a administração da barca não se movimenta para pagar, para investir nada. Na verdade, eles só fazem mesmo a administração. Isso é um absurdo. É um absurdo. Esse contrato é um contrato leonino e indecente do ponto de vista ético. Como pode, quer dizer, o Estado, o erário, gastar uma importância dessa e entregar todo esse patrimônio para a Supervia, ou para as barcas, na verdade, e aí então eles é que vão obter lucro com esse patrimônio investido no Estado, que vai se depreciar nessa utilização. E a concessão da barca agora, além de tudo, o governo do Estado ainda tem subsídio na passagem, nas barcas, e eles estão conversa fiada que querem entregar as barcas, porque não dá lucro, não consigo entender. Eles devem ser um péssimo administrador, porque as barcas, o governo do Estado, que paga. Eu ouvi. O subsídio, o governo do Estado chega junto. E eles conseguem alegar que eles querem devolver a barca porque não está dando lucro. É absolutamente complicado. Indecente essa posição. Indecente essas concessões. Inaceitável a posição da Supervia, inaceitável a posição das barcas que recebem essas benesses e ainda reclamam, dizem que eles estão tendo prejuízo na operação. Comissão comigo, eu falei, entrega. Exatamente. Eu quero gerenciar isso. Eu falei o contrário, Bruno. Eu falei, eu sou comerciante também, eu falei, quando tem uma empresa ali que não dá lucro, eu abaixo a porta, fecho e devolvo. Se eles dizem que não estão dando lucro, mas não querem entregar. Não entrego, não largo o osso. Vamos a um rápido intervalo e o Jogo do Poder volta já já.